Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Eu quero falar nessa manhã, de uma forma breve e prática, sobre as marcas de um coração duro. Quem tem coração duro aqui, levanta a mão. Só vocês? Quer dizer que você tem um coração mole. Então faz um cheque aí para a obra missionária. Vamos lá. Coração duro, coração mole. Esse é um tema bíblico, um tema sério na Bíblia. Tem gente que tem coração mole para Netflix. Eu estou assistindo uma série você está assistindo uma mulher que trocou de coração. Morreu, trocou de coração, e o coração da outra está apaixonado pela outra, uma confusão. E o pior é que faz sério, vai puxando sério, é sério demais, né? E uma das coisas mais sérias que Deus trata na Bíblia é gente de coração duro. Quanta gente você conhece que é gente boa? Parente seu, seu genro, seu cunhado, seu sogro, cara que você quer ir para o céu, quer que ele vá para o céu, mas o cara tem um coração o quê? Duro para as coisas de Deus. Esse é um assunto muito sério. Coração duro. E eu quero apresentar as marcas de um coração duro e a cura nessa manhã para coração duro. Você vai sair daqui hoje transplantado. Vamos ler juntos? Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que eu te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixes ir o povo. As marcas de um coração duro. No livro de Êxodo, a expressão coração duro aparece 20 vezes. E 20 vezes aplicados ao coração de Faraó, um governante, um rei, que se achava Deus, por ser o presidente da maior potência mundial, que era o Egito na época. E todos nós sabemos a história. Deus levanta Moisés, o libertador, depois de 400 anos de cativeiro, e vai lá, e de uma forma bem simples, bem clara, ele diz: deixa aí meu povo, eu quero que você libere o meu povo. Meu povo já te serviu, ou serviu o Egito por 400 anos, e agora nós queremos ir para uma terra que eu vou levá-los. Mas o coração de Faraó o quê? Endureceu. E aí Deus teve que fazer e mandar o quê? As pragas do Egito, as 10 pragas. E quanto mais praga Deus mandava, mais o coração de Faraó o quê? Endurecia. Por quê? Porque quem estava por trás do endurecimento do coração de Faraó, quem era? Deus. Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Estamos acabados. A palavra coração duro significa que ele não tinha um coração o quê? Convertido a Deus. Segundo, o coração dele, de Faraó, era duro
Porque Deus endurecia cada vez mais o seu coração. Aí você diz, então, coitado de Faraó, ele não tinha culpa, a culpa é de Deus. Pergunto a vocês, se Deus amolecesse, ele ia amolecer mesmo? Por que o ímpio não crê, mesmo Deus não endurecendo? Porque todos nós temos um coração duro por natureza. Trata-se de uma doença cardíaca espiritual. Ela dá no não crente, mas ela dá também no crente. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos 16. Marcos, capítulo 16. Que todo mundo fica dizendo, Faraó endureceu porque Deus endureceu, pronto. E a gente canta, deixa sair meu povo. Cantava, hoje não sei se canta mais. Marcos 16, versículo 14. O que diz aí? Vamos ler juntos? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já. Presta atenção, dureza de coração não é doença de não crente. Dureza de coração é doença também de crente. E se você observar bem aqui, que Jesus censurou-lhes, porque dureza de coração é sintoma de incredulidade, é evidência de incredulidade. E tem muito crente que se diz crente, mas não é crente, não acredita. Não acredita. Tem um coração duro. A Bíblia usa essa palavra, por exemplo, no caso do divórcio, você lembra? Por que Moisés estabeleceu o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração, porque o povo não queria o quê? Perdoar. Você acha que tem na igreja hoje crentes que não quer perdoar, que tem um coração duro? Quem tem coração duro para perdoar, levanta a mão. Levanta mesmo, deixa você sem vergonha, levanta aí. Porque perdoar não é natural. Perdoar é divino. Nós só perdoamos porque Deus nos ajuda a perdoar. Nós temos o coração duro. A Bíblia fala que além de ter o nosso coração duro, como crente, nós temos também dura cerviz. O que é dura cerviz? O que é cerviz? Pescoço. O que significa ter pescoço duro, dura cerviz? Soberba. Como é que Deus cura dura cerviz? Ele põe uma dobradiça no seu pescoço. Manda uma doença, aí você fica... pescoço amolece na hora. Dura cerviz. Irmãos, nós somos incrédulos por natureza. O que Deus diz para Tomé? Tomé, discípulo de Jesus. Tomé, não seja o quê? Incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Por causa da nossa incredulidade, por causa da dureza do nosso coração, milagres não acontecem no nosso meio. Jesus não fez mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. Deus não faz mais na sua vida, Deus não faz mais na vida da igreja de Pinheiros, Deus não faz mais na vida da nossa família, porque nós temos o coração duro, somos incrédulos. Vocês estão entendendo ou não? Incrédulos. Mas a Faraó é um estudo de caso.
Quais são as marcas de um coração duro? Vamos ver na Bíblia. Êxodo, capítulo 5. Versículo 2. Lê bem forte para mim. O que diz aí? Respondeu: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e me deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco o quê? Primeira marca de um coração duro é porque ele não conhece Deus. Se ele soubesse quem é Deus, ele teria o coração o quê? Mole. Sabe por que o cara diz que ele é ateu? Ele não conhece Deus. E está na moda agora ser ateu, não está na moda? Não está na moda ridicularizar a Bíblia? Não está na moda? Muitos políticos hoje, juristas, praticando iniquidade, achando que ele é Deus, mandando prender e soltar o bandido e prender o inocente, vender sentença. Está na moda ou não está? Ele acha que ele é Deus. Ele diz: quem é Deus para eu deixar aí o povo? Quem é Deus? Significa que quem não conhece a Deus não pode ter o coração o quê? Mole, quebrantado. É tão interessante, irmãos, porque existem duas maneiras da gente conhecer Deus. Nós podemos conhecer a Deus como Salvador, como Libertador, como Redentor. Mas nós podemos conhecer a Deus também como Juiz, como aquele que manda praga. Como é que o mundo há 2 anos atrás conheceu Deus? Pelo Covid. Todas as nações se curvaram. Se foi inventado, se foi fabricado, se não foi, sei que milhões de pessoas morreram. E um vírus colocou toda a população mundial de cócora. Um vírus. Preste atenção. Deus, Ele pode ser o seu melhor amigo e Ele pode ser o seu pior inimigo. O que você quer? Veja no versículo, capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa aí meu povo. Aí ele responde: quem é o Senhor para que ele ouça? Eu não vou ouvir Deus. Eu não vou obedecer Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu sou Faraó, o rei do Egito. Eu prendo e mando soltar. Eu sou o cara. Isso é a marca de um coração duro. Segundo lugar, veja no capítulo 7. Verso 21 a 23. Êxodo capítulo 7, 21 a 23. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 23, lê comigo. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou.
Segunda marca de um coração duro é que ele é insensível ao sofrimento dos outros. Ele foi para casa. Na casa dele tinha comida. Na casa dele tinha fartura. Na casa dele ele tinha tudo de melhor. Ele não está preocupado se as pessoas estão passando fome. Eu estava assistindo essa semana o documentário do sertão. Não fui eu que disse, os homens dizendo, os políticos vêm aqui e prometem água, por aí de fora posto. Tem um que prometeu há 20 anos, nunca furaram o poço. Nós estamos aqui há 40 anos sem água. Nós temos que comprar por mês 2 carros-pipas. E nesses 2 carros-pipas nós não sabemos a origem da água, de onde vem. Não presta para beber. E os políticos não estão nem aí. Coração duro. Agora você imagina isso na igreja também. A gente vivendo a nossa vida, nós não estamos nem aí para aquilo que os nossos irmãos estão passando, as necessidades, os problemas, as lutas, as dificuldades, fome, escassez. Irmãos, aquele que possui bens deste mundo e vir o seu irmão passar necessidade, o amor de Deus não está nele. O coração do crente é generoso. O coração do justo, ele doa, ele abençoa. Na casa do justo há fartura, porque no seu coração há generosidade. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. Faraó não está nem aí. Foi para casa. Quero nem saber o que está passando na casa do outro. Você já pensou nisso? Eu chorei vendo um homem de 54 anos no Maranhão, pela primeira vez, tomando banho num chuveiro. Você já pensou nisso? Eu moro no Alto de Pinheiros, quando eu chego lá em casa, tem água quente e água fria. Posso tomar água, posso tomar banho toda hora que eu quiser. Você já pensou nisso? A sua vida, como você é abençoado, mas você continua com o coração o quê? Duro o outro. Eu não sei porque as pessoas implicam comigo. Teve um dentista muito famoso, disse: pastor Arival, vem aqui no meu consultório, que eu quero tratar dos seus dentes, e eu quero fazer harmonia facial com o senhor. Eu falei: meu irmão, muito obrigado, a minha harmonia está perfeita, os dentes estão... Fiz aquela limpeza de dentes, só teve uma obturaçãozinha, eu já estou casado, 35 anos, mais 20 anos vou morrer, quero saber de 30 pau para fazer harmonia. Eu furo 3 poços. Ah, o senhor está meio zarolho, não sei o que, sobrancelha grossa. Vai procurar a sua vida, vai cuidar de sua vida, de sua mãe. É bom, né? A gente se arrumar, estou vendo aí. Bom, e aí a gente vai ficando velho. Pior coisa de velho é velho sujo, fedorento. Tem que arrumar, ajeitar, né? Tudo bem. Mas, irmãos, quantas coisas você gasta com aquilo que você não precisa para impressionar gente que você não gosta? Impressionar. Terceira marca de um coração duro: desconhecimento da pessoa de Deus, insensibilidade com o sofrimento dos outros. Terceira coisa que um coração duro faz é tentar barganhar com Deus para evitar a punição de Deus. Lá no capítulo 8, versículo 25, capítulo 8, versículo 25, Faraó propõe
a Moisés: adora a Deus no Egito. Moisés disse: não vou adorar no Egito. Eu vou adorar a Deus no Monte Sinai. Foi onde Deus o quê? Mandou. Nós não vamos adorar a Deus no Egito. Nós não vamos adorar a Deus no mundo. Ele está dizendo aqui: seja crente, mas não saia do mundo. Adora a Deus fora do Egito, mas não muito distante do Egito. Adora a Deus somente os homens. E deixa as crianças com a gente. Não leve as crianças. Não é isso que estão fazendo isso? Não é a proposta do mundo hoje? A ideologia de gênero? Quer destruir nossas crianças. Deixa aí o povo, mas deixa os animais, deixa os bens, deixa a riqueza. Você já pensou nisso? Sirva a Deus com culto, mas não sirva a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem dado para você. Mas veja lá em Êxodo, capítulo 10. Versículo 26. Lê comigo. Êxodo 10, 26. O que diz aí? E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Sabe o que Moisés está nos ensinando aqui? É que Deus não faz acordo com o pecado. Deus não faz acordo com incredulidade. Ou é tudo, ou é nada. Quem comigo não ajunta, espalha. Você não pode servir a dois senhores. Quarta marca do coração duro de Faraó. Você vai descobrir que Faraó admite o seu pecado, mas não se arrepende. As pragas estão vindo. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, quinta praga, sexta praga, mas ele não se arrepende. Faraó, 2 vezes, ele disse para Moisés: pequei. Faraó, 4 vezes, pediu para que Moisés orasse por ele. Tem gente assim na sua família? Cara incrédulo, blasfema contra Deus, mas quando a coisa pior, diz: eu vim aqui para você orar por mim. Ore para ele morrer. Ore para ele se converter. Tinha uma família aqui na igreja, todas as vezes: pastor, ore por mim. Eu falei: não, meu irmão, eu não trabalho contra Deus, não. Se arrumou encrenca, ore você, se converta. Veja que Faraó vai pedir Moisés: ore por mim. Ore aí para o seu Deus resolver meu problema. Ore Deus para Deus curar essa doença. Ah, mas você não é bom, cara? Você não é crente? Está com essa doença aí? Você vai morrer. Mas o cara não se converte. Não se converte. Tem um coração duro. Não, eu vou melhorar. Uma vez, ele pediu perdão. Uma vez, ele pediu que Moisés o abençoasse. Ele percebeu, Faraó, que as pragas eram um juízo de Deus sobre o seu povo, sobre a sua nação, mas ele era o responsável por isso.
Mas ele não o que? Se converteu. Mas a quinta marca de um coração duro, e eu vou terminar, é que o coração duro recusa as oportunidades que Deus dá. Porque Deus, antes de mandar o juízo, Deus mandou as pragas. Antes de mandar o juízo, Deus deu a oportunidade. Deus deu chance de conversão, Deus deu chance de mudança, Deus deu chance para que ele revesse os seus valores, os seus conceitos, a sua vida. Quando você estuda esse texto, você aprende que 12 vezes, Moisés foi a Faraó. E ele poderia ter se arrependido na primeira praga. Ele poderia ter se arrependido na primeira praga. Eu fico pensando no pessoal que roubou na pandemia, os políticos, e continua roubando. O que você acha que isso vai acontecer? E aqui não são somente os políticos, são aqueles que trabalham no campo da saúde, que continuam roubando com seus esquemas de corrupção. Pessoas morreram, famílias estão em luto. Até hoje, no Brasil, 600 e tantas mil pessoas, se morreram ou não, mas estão aí os dados estatísticos, e as pessoas não se quebrantam diante de Deus, não se arrependem. Veja lá, Provérbios 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O que diz lá? Provérbios 29, 1. O que diz? O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz. Será quebrantado de repente, sem que haja o quê? Cura. Você já pensou nisso? Ele recusou repetidas vezes as oportunidades que Deus lhe deu. E Faraó, diante de Deus, diante do juízo de Deus, ele não tem ninguém para culpar, senão ele mesmo. Senão ele mesmo. E como é que eu termino essa mensagem? Eu queria que você fosse lá para Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. No versículo 26. Vamos ler juntos? O Deus que endurece o coração de Faraó é o Deus que poderia amolecer o coração de Faraó se ele o quê? Quisesse. Somente Deus pode transplantar o nosso coração. Diz o texto de Ezequiel 36, 26, o que diz? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A cura para o coração duro é a regeneração, é a conversão de Deus. Tanto para Faraó, quanto para você que não é crente, que está aqui, que está ouvindo, que despreza Deus, que despreza a palavra de Deus, que despreza as oportunidades que Deus tem lhe dado, que despreza
e não reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos que você tem recebido, você continua com o coração duro, incrédulo. Você que é crente, você que é cristão, você não pode ter o coração duro. Jesus diz, em resposta a um pai desesperado, que um filho estava profundamente endemoniado, ele disse: tu podes curar o meu filho, tu podes. Jesus Cristo responde para ele: tudo pode para aquele que crê. E o pai, em choro e em pranto, disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu não tenho fé em mim, mas eu creio que o Senhor pode. Foi a pergunta que Bartimeu fez para Jesus, o que Jesus fez para Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu prontamente respondeu: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Se você tem um coração duro nessa manhã, Deus pode lhe dar um coração novo, coração mole. Ele pode abrir o seu entendimento, a sua compreensão, e você voltar para casa hoje transplantado. Quando chegar em casa, a sua família perguntar, você diz: eu estive lá no INCOR da IPP. E lá foi rápido, não precisou nem de anestesia. O Espírito Santo fez uma obra no meu coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um regenerado. Eu nasci de novo. Amém?